Durante 2 meses, o milionário arrogante demitia uma babá após a outra. Nenhuma parecia boa o suficiente para cuidar de seus filhos ou para suportar sua vida caótica. Mas então, uma mãe solteira com 5 filhos entrou em cena. O que começou como mais uma tentativa desesperada transformou-se em uma história de amor, redenção e uma família que ninguém esperava. E o final é simplesmente inacreditável. A neblina envolve Florianópolis como um manto cinzento e apenas os fracos raios do sol de novembro conseguem penetrar pelas janelas da imponente mansão de Ricardo Vasconcelos. A casa, que antes fervilhava de vida, agora parece afundar em um silêncio tão denso que quase se pode tocá-lo. Na sala, brinquedos espalhados, testemunhas de tempos melhores, quando o riso das crianças preenchia aqueles espaços amplos. Ricardo está de pé, junto à janela panorâmica de seu escritório, observando o jardim onde as folhas caídas formam um tapete marrom dourado. Ele tem 42 anos, mas os últimos meses acrescentaram-lhe uma década. Seus movimentos antes firmes tornaram-se incertos e seus olhos, que antes brilhavam em negociações de negócios, agora parecem constantemente turvos de dor. Pai? Uma vozinha fina interrompe seus pensamentos. Ele se vira e vê Sofia, sua filha de 7 anos, parada na porta em um pijama rosa. Seus cabelos claros estão despenteados, e na mão ela aperta um ursinho de pelúcia desbotado, o último presente da mãe. Sim, meu amor. Ricardo se ajoelha para ficar na altura dela. A moça nova também vai fugir? Pergunta Sofia, olhando para ele com grandes olhos cheios de incerteza. O coração de Ricardo se aperta dolorosamente. Esta já era a 20ª pessoa que ele tentava contratar para cuidar das crianças. A 20ª que não aguentou nenhuma semana. Ontem, a última babá saiu sem dizer uma palavra, deixando apenas um bilhete curto. Sinto muito, mas isso excede minhas capacidades. Não sei, Sofia. Ele responde honestamente, pois já não tem forças para promessas vazias. Mas prometo que encontraremos alguém que fique. A menina balança a cabeça e se afasta, seus pezinhos batendo suavemente no piso de mármore do corredor. Ricardo ouve do andar de cima os sons de mais uma briga. São provavelmente os gêmeos Pedro e Paulo que estão quebrando algo de novo. Ou talvez seja Miguel, de 9 anos, que há 1 mês se recusa a conversar com qualquer pessoa que não sejam os irmãos. Ao longe, ouve-se o choro de Lívia, de 3 anos, um som que se tornou quase a melodia constante daquela casa. Ricardo fecha os olhos e tenta se lembrar de como Elizabeth lidava com tais situações. Sua esposa tinha o dom de acalmar as crianças com um olhar, um toque. Ele se sente como um estranho em sua própria casa. Por um momento, ele se permite recordar. Elizabeth rindo na mesma sala, sua voz lendo histórias de ninar, o cheiro de seu perfume pairando no ar. Mas as lembranças são as únicas coisas que lhe restaram de 10 anos de casamento feliz. O telefone toca, tirando-o de seus devaneios. No visor, ele vê o nome de sua empresa de tecnologia. Um império que ele construiu do nada e que agora parece tão distante quanto um planeta alienígena. Ricardo, a voz de sua assistente soa incerta. Desculpe ligar tão tarde, mas temos um problema com o projeto para o cliente alemão. Resolva. Ele a interrompe bruscamente. Você tem plenos poderes. Mas, senhor, isso requer a sua presença. Eu disse, resolva. Ele desliga e desliga o telefone. O império pode esperar, seus filhos não podem. Do andar de cima chegam os sons de mais uma discussão. Ricardo sabe que deveria ir até lá, acalmar a situação, mas se sente impotente. Cada tentativa de se aproximar das crianças termina com elas se fechando ainda mais, como se sua presença as lembrasse do que nunca mais teriam. Ele se senta pesadamente na poltrona e olha para a foto em sua mesa. Elizabeth com todos os 5 filhos nas últimas férias na praia.
Todos sorrindo, felizes, inconscientes do que estava por vir. Isso foi há 9 meses. 9 meses que parecem uma eternidade. Como vou fazer isso sem você? Ele sussurra para a foto. Mas a única resposta é o silêncio de uma casa cheia de crianças que esqueceram como sorrir. Lá fora, a escuridão se aprofunda e Florianópolis adormece lentamente. Na mansão dos Vasconcelos, porém, o sono não virá fácil. Nunca mais virá fácil em uma casa onde o amor luta com o luto a cada respiração. Ricardo sabe que amanhã terá que começar de novo a procurar alguém que entenda que seus filhos não são difíceis. Eles estão apenas quebrados. E que ele próprio, apesar de toda a riqueza e sucesso, se sente da mesma forma. Clara Mendes verifica a hora em seu velho celular. 10 da noite. Em 1 hora, ela tem que estar no prédio comercial, na Avenida Beira Mar Norte, para começar seu turno de limpeza noturna. Seu filho João, de 6 anos, já dorme no pequeno apartamento deles, no 3º andar de um prédio mais antigo, e a vizinha, Dona Lúcia, como todas as noites, concordou em ficar de olho nele. Clara, de 28 anos, se olha no espelho e vê uma mulher que parece mais velha do que realmente é. Cabelos escuros, presos em um rabo de cavalo prático, olhos cansados, mas ainda cheios de determinação. Na mesinha, livros de psicologia infantil abertos. Sua leitura noturna, quando João já está dormindo e ela se prepara para o próximo exame. Mãe, amanhã a gente vai no parque? João aparece na porta do quarto em um pijama listrado, esfregando os olhos. Claro, meu amor, depois das minhas aulas na universidade. Clara se ajoelha e abraça o filho. E agora durma, porque amanhã você tem aula. E quando você vai terminar a faculdade? Pergunta o menino, envolvendo os bracinhos em seu pescoço. Mais 1 ano, João. Talvez um pouco mais. A voz de Clara soa cansada, mas também com um toque de esperança. E depois vou encontrar um emprego melhor e teremos mais tempo só para nós. João balança a cabeça e volta para a cama. Clara fica por mais um momento, olhando para o filho, a única pessoa no mundo pela qual vale a pena lutar todos os dias. O pai dele desapareceu quando soube da gravidez, deixando-lhe apenas dívidas e um coração partido. Ela se veste rapidamente com uma blusa limpa, embora desbotada, e jeans. Na bolsa, coloca uma garrafa térmica com café, um sanduíche de queijo e suas anotações das aulas. A vida é um constante equilíbrio entre 3 mundos: maternidade, estudos e trabalho. Às vezes, ela sente que vai desmoronar sob esse peso, mas então olha para João dormindo e sabe que precisa ser forte. O prédio comercial na Beira Mar Norte é um dos 5 que ela limpa à noite. A empresa de limpeza paga pouco, mas o trabalho é honesto e permite que ela esteja em casa quando João volta da escola. Clara trabalha com fones de ouvido, ouvindo gravações das aulas, tentando usar cada momento livre para estudar. Naquela noite, enquanto limpava o 3º andar, ela notou algo incomum. Na porta de um dos escritórios, um bilhete preso com fita adesiva. Geralmente, as empresas usam placas informativas elegantes, então aquilo chamou sua atenção. Ela se aproxima e lê o texto escrito à mão. Procuro alguém que entenda que meus filhos não são malcriados, estão apenas de luto. Que saiba que eles não precisam de controle, precisam de amor. Clara lê 1, 2, 3 vezes. Essas palavras a atingem como um raio. Ela mesma perdeu a mãe quando tinha 8 anos. Ela se lembra daquela vazio sem fim, do caos de emoções que uma criança não consegue nomear. Ela se lembra de como todos ao redor tentavam corrigi-la, discipliná-la, enquanto ela precisava apenas de alguém que entendesse sua dor. Ela olha ao redor do corredor vazio. O nome da empresa na porta diz Vasconcelos Tech.
Clara pega o telefone e pesquisa informações sobre essa empresa. A foto do fundador, um homem bonito com olhos tristes. Artigos sobre seus sucessos nos negócios. E então, obituários. Elizabeth Vasconcelos, falecida prematuramente de câncer, deixou o marido e 5 filhos pequenos. O coração de Clara começa a bater mais rápido. Ela sabe o que significa ser uma mãe solo, mas não consegue imaginar a dor de perder o parceiro de vida e ficar com 5 filhos em luto. Por um momento ela fica imóvel, segurando o bilhete na mão. Ela deveria voltar a limpar. Ainda tem 3 andares para fazer, depois a casa, preparar o café da manhã para João, levá-lo à escola e ir para as aulas na universidade. Sua vida é cheia de obrigações e o dinheiro mal dá para o mês. Mas aquelas palavras precisam de amor, não de controle. Isso soa como o lema de sua própria vida, sua abordagem com João, seus sonhos de trabalhar com crianças que passaram por traumas. Clara pega seu caderno e uma caneta. Ela escreve rapidamente, sem pensar muito. Prezado Senhor Vasconcelos, meu nome é Clara Mendes. Li seu anúncio e ele me tocou muito. Eu mesma perdi minha mãe na infância e sei como uma criança em luto se sente. Estudo psicologia infantil e tenho um filho de 6 anos. Talvez eu não tenha muitos anos de experiência como cuidadora, mas tenho algo que me parece mais importante. Entendo a dor de seus filhos porque eu mesma passei por ela. Se o senhor quiser conversar comigo, meu número é... Ela dobra o bilhete e o desliza por baixo da porta do escritório. Por um momento ela fica no corredor escuro, pensando se não está cometendo um erro. O que uma família rica poderia oferecer a uma mulher que mal consegue se sustentar? O que alguém que mora em um prédio e limpa escritórios poderia dar a crianças acostumadas ao luxo? Mas então ela se lembra das palavras de sua falecida mãe. Clara, dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar compreensão nem amor. Ela volta a limpar, mas seus pensamentos continuam girando em torno do bilhete debaixo da porta. Talvez aquele homem nem o leia. Talvez ele já tenha centenas de respostas de cuidadoras qualificadas. Talvez. Mas talvez sua experiência, sua dor e seu amor pelas crianças sejam a única coisa que essa família quebrada realmente precisa. Naquela noite, Clara termina o trabalho às 5 da manhã, pegando o ônibus para casa com esperança no coração, uma esperança que ela há muito tempo havia parado de nutrir. Ricardo está em seu escritório às 7 da manhã, revisando uma pilha de documentos, mas as letras se turvam diante de seus olhos. Não dormiu naquela noite. Lívia teve um pesadelo e chorou por 3 horas, e quando finalmente conseguiu acalmá-la, Miguel começou a jogar livros em seu quarto. Cada som naquela casa agora soa como um grito de desespero. Sua assistente, Sra. Cristina, bate suavemente na porta. Desculpe incomodar tão cedo, ela diz entrando com uma bandeja de café. Mas alguém deixou uma carta na porta da empresa, endereçada ao senhor pessoalmente. Ricardo pega o envelope das mãos dela. Não há selo postal, então deve ter sido entregue pessoalmente. Ele o abre e começa a ler o texto escrito à mão. Quanto mais lê, mais diminui a velocidade, até parar completamente. Eu mesma perdi minha mãe na infância e sei como uma criança em luto se sente. Ele respira fundo. 20 cuidadoras foram embora, deixando para trás apenas reclamações de que seus filhos eram mal educados, indomáveis, difíceis. Esta mulher escreve sobre algo completamente diferente, sobre a dor que se esconde por trás de cada explosão de raiva de Miguel, por trás de cada choro de Lívia. Senhora Cristina, por favor, verifique este nome, Clara Mendes. Quero saber quem é essa mulher. A assistente balança a cabeça e sai. Ricardo lê a carta novamente. Há nela uma sinceridade que ele não encontrou nos currículos profissionais das candidatas anteriores. E é nela algo mais: esperança. Não uma promessa de resultados rápidos ou métodos de educação milagrosos,
mas uma simples compreensão de que seus filhos não são um problema a ser resolvido, mas sim pequenas pessoas que sofrem. O telefone interrompe seus pensamentos. No visor, ele vê o nome de sua irmã, Beatriz. Ricardo, como estão as crianças? Ela pergunta sem rodeios. Beatriz mora em São Paulo e liga regularmente, oferecendo ajuda que sempre soa como crítica. Do mesmo jeito que ontem, Bia. Escuta, uma amiga minha conhece uma agência que é especializada em casos difíceis. Métodos rigorosos, mas eficazes. Essas crianças precisam de disciplina, não de condescendência. Elas não precisam de disciplina. Ricardo a interrompe, surpreso com a agudeza de sua própria voz. Elas precisam de compreensão. Ricardo, você é muito mole. Elizabeth também era, mas agora alguém precisa colocar essas crianças na linha. Ricardo fecha os olhos. As palavras da irmã o machucam mais do que ele quer admitir. Mas ao mesmo tempo o convencem de que a carta que acabara de ler pode ser a resposta. Obrigado pela preocupação. Bia, mas eu vou dar um jeito. Depois de desligar, ele se senta em silêncio, segurando a carta nas mãos. Atrás da parede, ouve gritos, provavelmente os gêmeos brigando de novo. Ele deveria ir lá, separá-los, mas se sente tão cansado de lutar com seus próprios filhos. A senhora Cristina volta com as informações. Clara Mendes, 28 anos, estuda psicologia infantil na Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalha em uma empresa de limpeza, tem um filho de 6 anos. Mora na Rua dos Ilhéus, em um conjunto habitacional. Sem problemas legais, boa reputação no trabalho. Ricardo ouve, analisando cada palavra. Uma jovem mãe que trabalha à noite e estuda de dia. Uma mulher que provavelmente sabe o que significa lutar por cada centavo e, mesmo assim, oferece ajuda a crianças que talvez não compreenda, mas quer compreender. Por favor, entre em contato com ela. Quero conhecê-la. Claro. Quando seria conveniente para o senhor? Hoje. Quanto antes, melhor. Quando a assistente sai, Ricardo se aproxima da janela. No jardim, ele vê Sofia, que está sentada sozinha no balanço, sem se balançar, apenas olhando para o nada. Miguel está no outro lado do jardim, atirando pedrinhas na lagoa. Eles estão tão perto um do outro e ao mesmo tempo tão distantes, assim como todos naquela casa. O telefone toca. É a senhora Cristina. Consegui entrar em contato com a senhora Mendes. Ela pode vir hoje à tarde, por volta das 15 horas. Ela parecia nervosa, mas também animada. Ótimo. Por favor, diga a ela que é um encontro informal, para vir como ela está. Depois da conversa, Ricardo sente algo que não sentia há meses, uma faísca de esperança. Talvez essa mulher seja mais uma decepção. Talvez não aguente nem uma semana como as outras. Mas havia algo em sua carta que o convenceu. Ela não escrevia sobre métodos ou experiência. Ela escrevia sobre o coração. Ele se aproxima da mesa e pega uma foto de Elizabeth da gaveta. Olha para o sorriso da esposa, para seus olhos calorosos. O que você acha disso? Ele sussurra para a fotografia. Será que esta mulher pode ajudar nossos filhos? Por um momento, ele tem a impressão de ouvir a voz de Elizabeth. Confie em seu coração, Ricardo. Ele nunca te decepcionou. Lá fora, Sofia finalmente começa a se balançar, devagar, incerta. É um movimento pequeno, mas para Ricardo significa mais do que todos os relatórios de negócios do mundo. Sua filha ainda tenta viver. Talvez todos eles ainda tentem. Talvez essa Clara Mendes possa ajudá-los a se lembrar de como se faz isso. Clara está parada diante do portão da mansão na Rua das Palmeiras, segurando na mão um papel com o endereço. A casa é ainda maior do que ela imaginava. Uma elegante construção de 2 andares, de tijolos vermelhos, cercada por um jardim bem cuidado. Ela se sente como Cinderela diante do palácio do príncipe, mas se lembra das palavras que escreveu na carta. Ela não veio aqui para fingir ser alguém que não é. Ao lado dela está João, que insistiu em ir com a mãe. O menino olha com admiração para as grandes janelas e os balcões ornamentados.
Mãe, de verdade moram crianças ali? Ele pergunta em um sussurro. Sim, meu amor. Só que são crianças muito tristes. Ela toca o interfone. Depois de um momento, uma voz masculina. Sim, pois não? Bom dia, sou Clara Mendes. Marcamos para as 15 horas. O portão se abre com um zumbido suave. Clara pega João pela mão e eles seguem por uma longa alameda arborizada. O coração dela bate rápido, não de medo, mas de esperança. Há muito tempo ela parou de sonhar com uma vida fácil, mas talvez agora tenha a chance de um trabalho que tenha sentido. A porta é aberta por um homem alto de cabelos escuros com mechas grisalhas nas têmporas. Ricardo Vasconcelos se parece exatamente com as fotos da internet, mas ao vivo, em seus olhos, vê-se um cansaço que nenhuma fotografia foi capaz de captar. Senhora Mendes? E ele estende a mão. Seu aperto é firme, mas caloroso. Sim, sou eu. E este é meu filho João. Desculpe por trazê-lo, mas sem problemas. Ricardo sorri levemente, olhando para o menino. Por favor, entrem. O interior da casa tira o fôlego de Clara. Tetos altos, pisos de mármore, móveis elegantes. Mas o que mais chama a atenção é o silêncio. Uma casa tão grande e tão silenciosa, como se a vida tivesse fugido dela. Café? Chá? Pergunta Ricardo, conduzindo-os a uma espaçosa sala de estar. Um chá, por favor. João, sente-se aqui e se comporte. O menino balança a cabeça e se senta na beirada do sofá elegante, olhando ao redor com curiosidade. Clara nota seu olhar para o piano no canto da sala. João há meses sonha em aprender a tocar. Ricardo volta com a bandeja e se senta à frente deles. Por um momento todos ficam em silêncio, se medindo com o olhar. Sua carta me tocou muito. Ricardo finalmente começa. 20 pessoas tentaram cuidar dos meus filhos. Todas foram embora. E o que elas disseram sobre os motivos? Pergunta Clara. Que as crianças eram mal educadas, agressivas, indomáveis. Sua voz soa amarga. Como se não entendessem que não é raiva, apenas dor. Clara completa por ele baixinho. Ricardo a olha surpreso. Era exatamente isso que ele queria dizer. Quantos anos a senhora tinha quando perdeu a mãe? 8. Lembro-me de como todos ao redor tentavam me corrigir. Mandavam parar de chorar, ser boazinha, não causar problemas para meu pai. Mas eu não conseguia. Não entendia porque todos estavam zangados comigo por eu estar sofrendo. Nesse momento, um barulho vem do andar de cima. Algo caindo, gritos. Ricardo fecha os olhos e suspira. Deve ser o Miguel. Ou os gêmeos, ou todos juntos. Posso ir conversar com eles? Clara propõe. Não acho que seja uma boa ideia. Eles não gostam de estranhos. Mas Clara já se levanta. João a olha interrogativamente. Fique com o senhor Ricardo, ok? Ela diz ao filho e segue em direção à escada. No andar de cima, o corredor é longo e tem muitas portas. O barulho vem do quarto no final. Clara bate suavemente. Vá embora! Grita uma voz infantil. Não sou o pai, Clara diz através da porta. Sou Clara, posso entrar? Silêncio. Depois o trinco da porta. Clara espera. Sabe que não pode forçar. Depois de 5 minutos, a porta se abre ligeiramente e um menino de cabelos escuros e olhos tristes aparece. Deve ser Miguel. Quem é você? Ele pergunta desconfiado. Alguém que também perdeu a mãe quando era pequeno, Clara responde honestamente. O menino a olha por um longo tempo, como se tentasse avaliar se ela estava falando a verdade. E daí? Ele pergunta finalmente, mas sua voz já não soa agressiva. E daí que eu sei o quanto isso dói. E que prefiro ficar aqui no corredor do que fingir que está tudo bem. Miguel abre a porta mais largamente. No quarto vê-se um campo de batalha, livros espalhados, uma cadeira virada. Não diga ao pai que eu quebrei algo de novo. Não vou dizer, mas talvez você possa me ajudar a arrumar isso? O menino hesita, depois balança a cabeça. Juntos eles pegam os livros, endireitam a engadeira. Durante todo o tempo ficam em silêncio, mas Clara sente que algo está mudando entre eles. Qual era o nome da sua mãe? Miguel pergunta finalmente. Ana, e a sua? Elizabeth. Mas todos a chamavam de Beta.
Sua voz fica baixa. Às vezes esqueço como era a voz dela. Clara se ajoelha ao lado dele. Isso é normal. Eu também esqueço às vezes, mas lembro de outras coisas, como o cheiro do cabelo dela, como ela cantava quando eu lavava a louça. Minha mãe tocava piano. Ela me ensinava. Miguel olha para o chão. Agora eu não toco mais. E talvez você quisesse ensinar meu filho. Ele sonha em aprender a tocar. O menino levanta o olhar surpreso. Sério? Dom, de verdade. Ele se chama João e tem 6 anos. É um pouco tímido, mas gostaria muito de ter um irmão mais velho. Nos olhos de Miguel surge uma faísca de interesse. A primeira em meses. Quando descem, Ricardo se levanta da poltrona, claramente nervoso com a longa ausência deles. Mas a visão de Miguel caminhando calmamente ao lado de Clara faz seu rosto se iluminar. Pai, ela tem um filho que quer aprender a tocar piano, diz Miguel sem olhar para o pai, mas também sem fugir da sala como de costume. Ricardo olha para Clara com descrença. Depois para o filho, que pela primeira vez em meses não parece um animal ferido pronto para atacar. Senhora Mendes, ele diz lentamente, a senhora poderia começar amanhã? A primeira semana de Clara na casa dos Vasconcelos passa como um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. Ela chega todos os dias às 8 da manhã, quando Ricardo sai para o trabalho, e fica até às 4 da tarde, quando ele volta. João vem com ela. Ricardo concordou com isso após longas hesitações, mas vendo a reação de Miguel ao menino mais novo, não teve coragem de recusar. 3 da manhã, Clara acorda em seu pequeno apartamento, ouvindo o choro de João. O menino sonha com as outras crianças, com Lívia, que ontem não quis almoçar e ficou horas com uma colher vazia na mão, com os gêmeos Pedro e Paulo, que se comunicam apenas entre si em uma linguagem secreta de gestos. Mãe, a Lívia está muito triste? Pergunta João enquanto Clara o abraça no escuro. Muito, meu amor. Todos eles estão muito tristes. E posso dar meu ursinho para ela? Talvez assim ela chore menos? O coração de Clara se aperta de orgulho. Seu filho de 6 anos, que por si só tem tão pouco, e quer compartilhar com crianças que inicialmente o ignoravam. No dia seguinte, Clara observa a família à distância, tentando entender a dinâmica de suas relações. Sofia, de 7 anos, tenta ser uma pequena mãe para todos. Alimenta Lívia, acalma os gêmeos, mas parece exausta. Miguel evita o contato visual com todos, exceto João, a quem já mostrou os acordes básicos no piano. Ricardo volta para casa mais cedo naquele dia e encontra uma cena incomum. Clara sentada no chão da sala, e ao redor dela todas as crianças, ouvindo uma história sobre um dragão que esqueceu como soltar fogo. E o que aconteceu com o dragão depois? Pergunta Pedro, um dos gêmeos, pela primeira vez em semanas, falando com um adulto. Ele aprendeu a soltar fogo de outro jeito, diz Clara. Em vez de fogo, ele soltava ar quente, que secava as roupas das pessoas e aquecia as casas no inverno. Então ele não era mais assustador. Paulo se junta. Não, ele estava triste, mas era útil. Ricardo está parado na porta observando a cena. Pela primeira vez em meses, todos os seus filhos estão em um só lugar, calmos, concentrados em algo agradável. Nem Lívia chora, apenas chupa o polegar e olha para Clara com grandes olhos. Papai, Sofia o nota primeiro. Clara estava contando sobre o dragão. Papá, estou vendo. Ricardo sorri, mas Clara sente uma nota de incerteza em sua voz. Naquela noite, quando as crianças já dormem e João está na casa da vizinha, Ricardo convida Clara para um chá. Ele se senta à frente dela na cozinha, pela primeira vez olhando para ela, não como uma cuidadora, mas como uma mulher. Como a senhora sabe o que dizer a eles? Pergunta ele. Não sei. Clara encolhe os ombros. Apenas me lembro do que eu mesma precisava na idade deles. Não de conselhos ou sermões, só que alguém se sentasse ao lado e não fingisse que a dor pode ser rapidamente consertada. Elizabeth também dizia isso. Ricardo olha pela janela.
que as crianças não precisam ser consertadas, apenas compreendidas. Essa é a primeira lembrança de sua esposa que ele compartilha com Clara. Ele se sente estranho falando de Elizabeth com outra mulher, mas ao mesmo tempo é um alívio. Posso perguntar como ela... Clara começa com cautela. Câncer de pâncreas. 3 meses de luta. No final, ela estava tão fraca que mal conseguia abraçar as crianças. Sua voz treme. Miguel se culpava. Pensava que por causa de suas notas ruins, a mãe se preocupou e adoeceu. Clara balança a cabeça em compreensão. E o senhor? O senhor não se culpa. A pergunta é direta, mas feita com gentileza. Ricardo fica em silêncio por um longo tempo. Todos os dias. Por não ter notado os sintomas antes. Por ter trabalhado demais. Por não ter conseguido poupá-la do sofrimento. Por não conseguir ser para os filhos o que ela era. Mas o senhor está tentando. Isso é o que importa. Estou tentando, mas eles não veem isso. Veem apenas que eu falhei. Clara se inclina para ele. Senhor Ricardo, o senhor sabe o que Miguel me disse hoje sobre o pai dele? Ricardo balança a cabeça. Que o pai dele também está triste, mas finge que não está. E que se pudesse o abraçaria, mas tem medo que o pai se quebre. Lágrimas vêm aos olhos de Ricardo. Ele não chorava desde o funeral de Elizabeth. Não se permitia. Eles não o culpam. Clara diz baixinho. Eles têm medo de que o senhor também os deixe. Naquela noite, Ricardo, pela primeira vez em meses, não trabalha até tarde no computador. Em vez disso, ele vai ao quarto de Miguel e bate suavemente na porta. Posso entrar? O menino está sentado na cama com um livro na mão. Mas Ricardo vê que ele está apenas fingindo ler. Pai, está tudo bem? Ricardo se senta na beirada da cama. Não, filho. Nem tudo está bem. Sinto falta da mamãe. E tenho medo de não conseguir ser um bom pai para todos vocês. Miguel o olha com os olhos arregalados. Nunca antes ele ouvira o pai admitir medo. Eu também sinto falta, ele sussurra. E também tenho medo. Medo do quê? De que a gente esqueça a mamãe. De que um dia eu acorde e não me lembre mais da voz dela. Ricardo estende os braços e Miguel, após um momento de hesitação, permite ser abraçado. Pela primeira vez em 1 mês, pai e filho choram juntos. Nunca vamos esquecê-la, Ricardo sussurra. Mas talvez possamos aprender a viver com essa saudade. Atrás da parede, em seu quarto, Sofia abraça seu ursinho e sorri em meio às lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, na casa dos Vasconcelos, reina um silêncio que não é de dor, mas de esperança. 2 semanas depois, a casa dos Vasconcelos começa a ganhar vida lentamente. Lívia para de chorar durante cada refeição. Os gêmeos Pedro e Paulo começam a falar não só um com o outro. E Sofia, pela primeira vez em meses, desenha um quadro, uma casa com uma chaminé da qual sai fumaça em forma de coração. Clara está sentada à mesa da cozinha, ajudando João com a lição de casa, quando ouve os sons familiares do piano vindo da sala. É Miguel ensinando João a tocar Für Elise, uma versão simples, mas a melodia soa linda na performance deles. Clara, você pode me ajudar a escrever uma carta? Sofia se aproxima timidamente, segurando um papel colorido na mão. Claro, meu amor. Para quem você quer escrever? Braçal, para a mamãe. Quero falar para ela sobre você e sobre o João, para ela saber que não estamos mais sozinhos. O coração de Clara se aperta de emoção. Ela ajuda Sofia a escrever uma carta cheia de sinceridade infantil. Mamãe, agora temos a Clara, que nos entende, e o João, que é como nosso irmão mais novo. O papai às vezes sorri. Acho que você ficaria feliz. Naquele dia, Ricardo volta do trabalho com um buquê de tulipas amarelas. Clara fica surpresa quando ele as entrega. É um agradecimento, ele diz, mas em seus olhos há algo mais do que gratidão. Pelo que a senhora faz pelos meus filhos, por todos nós. Seus dedos se tocam quando Clara pega as flores e ambos sentem um arrepio elétrico. Por um momento eles se olham nos olhos e o ar entre eles se torna denso. Pai, Clara, venham ouvir.
Miguel chama da sala, interrompendo aquele momento íntimo. Na sala, eles encontram os meninos tocando uma melodia simples a 4 mãos. João se concentra tanto que a língua escapa do canto da boca. E Miguel corrige pacientemente seus dedos nas teclas. Isso foi lindo, diz Clara, aplaudindo. Miguel diz que tenho talento, João anuncia orgulhosamente. E João diz que sou um bom professor, acrescenta Miguel. Pela primeira vez em meses, sorrindo sinceramente. Ricardo observa a cena e sente seu coração se encher de calor. Sua casa novamente soa com música, risos, vida. À noite, quando as crianças já dormem e João está na casa da vizinha, Ricardo e Clara ficam sozinhos na cozinha. Ela prepara os cafés da manhã para o dia seguinte, ele revisa documentos, mas nenhum deles se concentra em sua tarefa. Clara? Ricardo quebra o silêncio. Sim? Eu posso perguntar sobre o pai do João? Clara para no meio do corte de sanduíches. É uma pergunta que ela esperava, mas não tinha certeza se estava pronta para responder. Ele foi embora quando soube da gravidez. Deixou dívidas e um coração partido. João não o conhece e não pergunta. Sinto muito. Eu não deveria ter... Não, está tudo bem. Clara se vira para ele. João agora tem modelos masculinos melhores do que aquele que o gerou. Ele tem o Senhor e o Miguel. Ricardo se levanta e se aproxima dela. Clara, eu... Ele começa, mas não consegue terminar a frase. Ela o olha, sentindo o pulso acelerado. Vê em seus olhos o mesmo que ela sente. Uma atração que vai muito além de uma relação profissional. Ricardo. Ela sussurra o nome dele pela primeira vez, sem o Senhor. Ele se inclina para ela e ela não recua. Seus lábios se encontram em um beijo delicado e incerto. Por um momento, o mundo para. Não há diferenças sociais, não há passado. Há apenas o que eles sentem aqui e agora. Mas então Clara se afasta suavemente. Isso não é certo, ela diz baixinho, embora seu corpo clame por mais. Por quê? Ricardo toca o rosto dela. Sinto o mesmo que você. Porque eu trabalho para o Senhor. Porque as crianças precisam de estabilidade e não de mais uma confusão na vida. Porque nós viemos de mundos diferentes e não podemos criar o nosso próprio mundo. Clara quer dizer sim. Quer se render a esse sentimento que cresce nela a cada dia. Mas pensa em João, nos filhos de Ricardo, no quanto todos precisam de segurança. Preciso ir, ela diz pegando a bolsa. Amanhã, como de costume, às 8. Ricardo não tenta detê-la, mas seu olhar diz tudo. Quando Clara já caminha em direção à porta, ele diz baixinho. Clara, isso não foi por acaso. O que está acontecendo entre nós? Ela para sem se virar. Eu sei, mas às vezes, mesmo o que é bom, pode vir na hora errada. Naquela noite, nenhum deles dorme. Ricardo está deitado no quarto que dividia com Elizabeth, sentindo-se dividido entre a lealdade à esposa falecida e um novo sentimento. Clara senta-se na janela de seu apartamento, olhando para as estrelas e se perguntando se tem o direito de sonhar com o amor, quando sua vida já é tão complicada. João acorda à noite e encontra a mãe na janela. Não consegue dormir. Estou pensando, meu amor. Em quê? Clara pega o filho no colo. Em como nossa vida mudou muito, para melhor. Sim, acho que para melhor. Mas às vezes as mudanças são assustadoras, mesmo que sejam boas. João a abraça. Eu gosto da nossa vida nova. E gosto do Sr. Ricardo. Ele é triste, mas é bom. A boca da criança diz a verdade, pensa Clara. Ricardo é bom. E ela o ama, embora ainda não tenha coragem de admitir isso, nem para si mesma. Um mês após a declaração de sentimentos, a atmosfera na casa dos Vasconcelos se torna tensa de uma forma completamente nova. Clara e Ricardo tentam agir normalmente, mas seus olhares que se evitam e os toques acidentais criam uma eletricidade que até as crianças começam a sentir. Miguel os observa com inquietação. Aos 9 anos, ele é maduro o suficiente para perceber que algo mudou entre o pai e Clara, e assustado o suficiente com a perda para que isso o preocupe. Naquele dia,
Clara está ajudando Sofia com um projeto escolar sobre a família, quando Ricardo volta do trabalho com uma notícia que muda tudo. Preciso viajar para Buenos Aires por 3 dias, ele anuncia. Um contrato importante. Não posso adiar. As crianças reagem imediatamente. Lívia começa a chorar. Os gêmeos se escondem atrás do sofá e Sofia segura a mão de Clara. E a gente? Pergunta Miguel com pânico na voz. Clara ficará com vocês, diz Ricardo, olhando para ela com um pedido nos olhos. Se ela concordar, Clara se sente dividida. Ficar para passar a noite significa cruzar mais uma linha em seu relacionamento. Mas ela vê o medo nos olhos das crianças e sabe que não pode decepcioná-los. Claro que fico, ela diz. João também fica. Vamos fazer a maior bagunça. As crianças relaxam um pouco, mas Miguel ainda parece preocupado. A primeira noite passa tranquilamente. Clara arruma todas as crianças, lê histórias para elas e depois se senta na sala com uma xícara de chá, ouvindo música. Ela se sente estranha, estando naquela casa à noite, como se tivesse invadido o espaço mais íntimo de Ricardo e Elizabeth. A segunda noite é mais difícil. Lívia acorda de um pesadelo às 3 da manhã, gritando, "Mamãe!" Clara corre para o quarto dela e encontra a menina chorando. Sonhei que a mamãe voltou, mas depois sumiu de novo. Lívia soluça. Clara a pega no colo e a embala, cantarolando uma canção de ninar baixinho. Aos poucos, a menina se acalma e adormece em seus braços. Clara fica com ela, sentada na poltrona ao lado da cama, até o amanhecer. Miguel as encontra assim de manhã, Clara dormindo na poltrona com Lívia nos braços. Ele fica parado na porta por um longo tempo, observando a cena. Algo dentro dele se quebra e ele começa a chorar. Clara acorda com o som de suas lágrimas. Miguel, o que aconteceu? Eu não quero que você seja nossa mãe. O menino explode em lágrimas. As palavras atingem Clara como um tapa. Ela cuidadosamente ajeita Lívia na cama e se aproxima de Miguel. Por que não? Porque se você for nossa mãe, significa que a mamãe de verdade nunca mais vai voltar. E eu não estou pronto. Clara se ajoelha diante dele, pegando suas mãos. Miguel, me escute com atenção. Ninguém nunca vai substituir sua mãe. Nem eu, nem nenhuma outra mulher. Ela será sempre sua única mãe, não importa o que aconteça. Mas o papai te ama, sussurra o menino. Eu vejo isso. Clara sente suas bochechas queimarem. Até uma criança notou. E o que você pensa sobre isso? Não sei. Às vezes penso que o papai merece ser feliz, mas às vezes penso que é uma traição à mamãe. Clara o abraça forte. Seu pai ama sua mãe e sempre a amará. Mas o coração de uma pessoa é grande e pode abrigar mais de um amor. Isso não significa que um seja menor que o outro. E você ama o papai? A pergunta da criança é tão direta que Clara não tem forças para mentir. Sim, ela sussurra. Eu amo e amo todos vocês. Miguel chora ainda mais, mas agora são lágrimas de alívio, não de raiva. Eu também te amo, ele diz. Mas tenho medo. Eu também tenho medo, Clara admite. Mas talvez juntos teremos menos medo. Naquele dia, as outras crianças sentem que algo mudou entre Clara e Miguel. Eles estão próximos, mas de uma forma diferente. Como pessoas que passaram por uma conversa difícil juntas e se entenderam melhor. À noite, quando todas as crianças já dormem, Clara senta no escritório de Ricardo e escreve uma longa carta para ele. Ela descreve seus sentimentos, seus medos, a conversa com Miguel. Escreve o quanto o ama, mas também o quanto teme magoar seus filhos. Não sei se temos o direito de ser felizes enquanto eles ainda sofrem. Ela termina a carta. No dia seguinte, Ricardo volta de Buenos Aires com um contrato no bolso e flores para Clara. Mas quando vê o rosto dela, as flores de repente parecem sem importância. O que aconteceu? Clara lhe entrega a carta. Ricardo a lê em silêncio, seu rosto passando de esperança, a reflexão, a determinação. Clara,
Ele diz finalmente. Você sabe o que Miguel me disse antes de eu viajar? Ela balança a cabeça, que ele tem medo de que se eu for feliz, eu me esqueça da mamãe. Sabe o que eu respondi a ele? Não, que felicidade não significa esquecimento. Significa que temos forças para lembrar sem dor. Ele pega as mãos dela. Elizabeth, antes de morrer, me disse: prometa que você será feliz e encontrará alguém que ame você e seus filhos. Por muito tempo pensei que era impossível, mas agora... Ricardo, não, me escute. Eu te amo, Clara, e as crianças te amam. Será que não merecemos uma chance? Clara o olha em meio às lágrimas. Ela deseja dizer sim de todo o coração, mas o medo ainda a paralisa. E se eu não for boa o suficiente para eles? E se eu falhar? E se você for a melhor coisa que nos aconteceu? Ricardo responde, abraçando-a. Dê-nos uma chance de descobrir isso. 6 semanas após a declaração de sentimentos, a vida na casa dos Vasconcelos se torna tensa de uma forma completamente nova. Clara e Ricardo tentam agir normalmente, mas seus olhares que se evitam e os toques acidentais criam uma eletricidade que até as crianças começam a sentir. Miguel os observa com inquietação. Aos 9 anos, ele é maduro o suficiente para perceber que algo mudou entre o pai e Clara, e assustado o suficiente com a perda para que isso o preocupe. Naquele dia, Clara está ajudando Sofia com um projeto escolar sobre a família, quando Ricardo volta do trabalho com uma notícia que muda tudo. Preciso viajar para Buenos Aires por 3 dias, ele anuncia. Um contrato importante. Não posso adiar. As crianças reagem imediatamente. Lívia começa a chorar. Os gêmeos se escondem atrás do sofá e Sofia segura a mão de Clara. E a gente? Pergunta Miguel com pânico na voz. Clara ficará com vocês, diz Ricardo, olhando para ela com um pedido nos olhos. Se ela concordar, Clara se sente dividida. Ficar para passar a noite significa cruzar mais uma linha em seu relacionamento. Mas ela vê o medo nos olhos das crianças e sabe que não pode decepcioná-los. Claro que fico, ela diz. João também fica. Vamos fazer a maior bagunça. As crianças relaxam um pouco, mas Miguel ainda parece preocupado. A primeira noite passa tranquilamente. Clara arruma todas as crianças, lê histórias para elas e depois se senta na sala com uma xícara de chá, ouvindo música. Ela se sente estranha, estando naquela casa à noite, como se tivesse invadido o espaço mais íntimo de Ricardo e Elizabeth. A segunda noite é mais difícil. Lívia acorda de um pesadelo às 3 da manhã, gritando: Mamãe! Clara corre para o quarto dela e encontra a menina chorando. Sonhei que a mamãe voltou, mas depois sumiu de novo. Lívia soluça. Clara a pega no colo e a embala, cantarolando uma canção de ninar baixinho. Aos poucos, a menina se acalma e adormece em seus braços. Clara fica com ela, sentada na poltrona ao lado da cama, até o amanhecer. Miguel as encontra assim de manhã, Clara dormindo na poltrona com Lívia nos braços. Ele fica parado na porta por um longo tempo, observando a cena. Algo dentro dele se quebra e ele começa a chorar. Clara acorda com o som de suas lágrimas. Miguel, o que aconteceu? Eu não quero que você seja nossa mãe. O menino explode em lágrimas. As palavras atingem Clara como um tapa. Ela cuidadosamente ajeita Lívia na cama e se aproxima de Miguel. Por que não? Porque se você for nossa mãe, significa que a mamãe de verdade nunca mais vai voltar. E eu não estou pronto. Clara se ajoelha diante dele, pegando suas mãos. Miguel, me escute com atenção. Ninguém nunca vai substituir sua mãe. Nem eu, nem nenhuma outra mulher. Ela será sempre sua única mãe, não importa o que aconteça. Mas o papai te ama, sussurra o menino. Eu vejo isso. Clara sente suas bochechas queimarem. Até uma criança notou. E o que você pensa sobre isso? Não sei. Às vezes penso que o papai merece ser feliz. Mas às vezes penso que é uma traição à mamãe. Clara o abraça forte. Seu pai ama sua mãe e sempre a amará.
Mas o coração de uma pessoa é grande e pode abrigar mais de um amor. Isso não significa que um seja menor que o outro. E você ama o papai? A pergunta da criança é tão direta que Clara não tem forças para mentir. Sim, ela sussurra. Eu o amo e amo todos vocês. Miguel chora ainda mais, mas agora são lágrimas de alívio, não de raiva. Eu também te amo, ele diz, mas tenho medo. Eu também tenho medo, Clara admite. Mas talvez juntos teremos menos medo. Naquele dia, as outras crianças sentem que algo mudou entre Clara e Miguel. Eles estão próximos, mas de uma forma diferente. Como pessoas que passaram por uma conversa difícil juntas e se entenderam melhor. À noite, quando todas as crianças já dormem, Clara senta no escritório de Ricardo e escreve uma longa carta para ele. Ela descreve seus sentimentos, seus medos, a conversa com Miguel. Escreve o quanto o ama, mas também o quanto teme magoar seus filhos. Não sei se temos o direito de ser felizes enquanto eles ainda sofrem. Ela termina a carta. No dia seguinte, Ricardo volta de Buenos Aires com o contrato no bolso e flores para Clara. Mas quando vê o rosto dela, as flores de repente parecem sem importância. O que aconteceu? Clara lhe entrega a carta. Ricardo a lê em silêncio, seu rosto passando de esperança, a reflexão, a determinação. Clara, ele diz finalmente. Você sabe o que Miguel me disse antes de eu viajar? Ela balança a cabeça. Que ele tem medo de que, se eu for feliz, eu me esqueça da mamãe. Sabe o que eu respondi a ele? Não, que felicidade não significa esquecimento. Significa que temos forças para lembrar sem dor. Ele pega as mãos dela. Elizabeth, antes de morrer, me disse, prometa que você será feliz, que encontrará alguém que ame você e seus filhos. Por muito tempo, pensei que era impossível. Mas agora, Ricardo, não, me escute. Eu te amo, Clara, e as crianças te amam. Será que não merecemos uma chance? Clara o olha em meio às lágrimas. Ela deseja dizer sim de todo o coração, mas o medo ainda a paralisa. E se eu não for boa o suficiente para eles? E se eu falhar? E se você for a melhor coisa que nos aconteceu? Ricardo responde abraçando-a. Temos uma chance de descobrir isso. Uma semana sem Clara na casa dos Vasconcelos é uma semana de retorno ao caos. Ricardo tenta conciliar trabalho e cuidado com as crianças, mas tudo desmorona. Ele contrata uma nova cuidadora, a senhora Regina, uma mulher mais velha com regras rígidas. Depois de 3 dias, Miguel se tranca no quarto e se recusa a sair. Lívia chora do amanhecer à noite e os gêmeos novamente começam a destruir tudo ao alcance. Clara também não se sai melhor. Ela volta ao trabalho noturno, mas não consegue se concentrar. João lhe faz dezenas de perguntas por dia. Quando vamos voltar para o Miguel? Por que não visitamos mais a Lívia? Fiz algo de errado? Naquela manhã, Dona Lúcia, a vizinha, bate à porta com um jornal na mão. Clara, minha filha, leia isso, ela diz, apontando para um artigo no jornal local. É uma entrevista com Ricardo Vasconcelos sobre sua fundação de caridade. Clara lê com crescente surpresa. Às vezes pensamos que para ser um bom pai ou mãe precisamos de dinheiro, educação ou experiência. Mas a verdade é que as crianças precisam de apenas uma coisa: amor incondicional. Conheci recentemente uma pessoa que me ensinou que o maior luxo não são coisas caras, mas alguém que entende seu coração. Em seguida, Ricardo fala sobre planos de criar um centro de apoio para famílias enlutadas, sobre terapia para crianças em luto. No final, o jornalista pergunta sobre seus planos pessoais. Espero que a pessoa que mudou nossas vidas leia esta entrevista e entenda que algumas coisas valem a pena lutar. Que o amor não é uma fraqueza, mas a maior força que temos. Clara sente as lágrimas vindo aos olhos. No mesmo dia, depois de buscar João na escola, eles vão ao parque, onde frequentemente se encontravam com os filhos de Ricardo. João corre imediatamente para o balanço favorito, mas para no meio do caminho. No banco, Miguel está sentado, sozinho. Miguel,
Clara se aproxima dele preocupada. O que você está fazendo aqui? Onde está o pai? No trabalho. Fugir da cuidadora nova, o menino diz, sem levantar o olhar. Ela gritou com a Lívia, dizendo que ela era grande demais para chorar. O coração de Clara se aperta dolorosamente. Há quanto tempo você está aqui? Desde manhã, eu sabia que talvez encontrasse vocês. João corre até o menino mais velho e, sem dizer uma palavra, senta-se ao lado dele no banco. Os dois meninos ficam em silêncio, enquanto Clara sente seu coração se partindo ao meio. Clara! Miguel finalmente se manifesta. Por nossa causa você não pode ser feliz? E o quê? Claro que não. A senhora Regina diz que você é uma faxineira comum que queria se aproveitar da nossa desgraça, que foi bom você ter ido embora. Clara se ajoelha diante do menino, segurando o rosto dele entre as mãos. Miguel, me escute com muita atenção. Eu fui embora porque fiquei com medo. Não de vocês, nem do seu pai. Fiquei com medo do quanto amo todos vocês. Às vezes, os adultos têm medo de coisas que são boas demais para eles. Mas nós também te amamos. E a Lívia chora o tempo todo e chama seu nome enquanto dorme. As lágrimas de Clara escorrem livremente agora. Eu também choro. Ela sussurra. Todas as noites. Então volte, diz João. Somos uma família. Nesse momento, Clara ouve seu nome ser gritado por uma voz familiar. Ela se vira e vê Ricardo correndo pelo parque. Ele está pálido, assustado, provavelmente procurando Miguel o dia inteiro. Miguel! Graças a Deus! Ricardo abraça o filho e depois levanta o olhar para Clara. Seus olhares se encontram e o tempo para. Pai! A Clara disse que nos ama, diz Miguel, e que ela chora todas as noites, assim como a gente. Ricardo não desvia o olhar de Clara. Isso é verdade? Clara balança a cabeça, não confiando em sua própria voz. Eu li sua entrevista, ele diz finalmente. Eu esperava que você leria. Ele se aproxima dela lentamente, como se ela fosse um animal selvagem que pode fugir a qualquer momento. Clara, você nos dará mais uma chance. E a sua irmã? E o que as pessoas vão dizer? As pessoas sempre vão falar, mas só nós temos o direito de decidir nossa felicidade. Ele estende a mão para ela. As crianças precisam de você. Eu preciso de você. Clara olha para a mão estendida dele, depois para os rostos dos meninos. Miguel, que pela primeira vez em uma semana sorri, e João, que balança a cabeça em incentivo. E se eu tiver medo de novo? Então eu te lembrarei o quão corajosa você é, diz Ricardo com as palavras que Miguel havia dito antes. Clara pega a mão dele e se permite ser abraçada. Os meninos se juntam ao abraço, e no parque, onde no outono as folhas dançam ao vento, a pequena família se reencontra. E a senhora Regina? Pergunta Clara em meio às lágrimas. Ela já não está mais aqui, diz Miguel. O papai a demitiu quando eu disse a ele o que ela falou sobre você e sobre a Lívia, acrescenta Ricardo. Ninguém tem o direito de machucar meus filhos. Nenhum dos meus filhos. As últimas palavras ele as pronuncia, olhando para João, que sorri alegremente. Naquela noite, todos vão juntos para casa. Lívia, ao ver Clara, corre para ela chorando e não quer mais soltar. Sofia mostra a ela todos os desenhos que fez durante a ausência delas. Os gêmeos param de destruir brinquedos e começam a construir uma casa com blocos. Uma casa grande onde há lugar para todos. E Ricardo, olhando para Clara lendo um conto para as crianças, sabe que desta vez não permitirá que ninguém destrua o que eles construíram juntos. 2 meses após a reconciliação, a vida na casa dos Vasconcelos se desenrola melhor do que nunca. Clara se muda oficialmente com seu filho para o quarto de hóspedes no térreo. Ricardo insistiu, argumentando que era uma solução prática que permitiria a ela cuidar melhor das crianças. Ambos sabem que é muito mais do que praticidade. João agora divide o quarto com Miguel, que orgulhosamente ensina o menino mais novo a tocar piano e a ajudar nas tarefas escolares. Lívia parou de chorar à noite e, quando às vezes tem um pesadelo, sempre procura Clara.
Os gêmeos, Pedro e Paulo, começam a falar não só um com o outro, mas com toda a família. Sofia, pela primeira vez em um mês, volta a desenhar. Seus quadros são cheios de cores e rostos sorridentes. Ricardo e Clara se permitem mais intimidade. Longas conversas durante o jantar, quando as crianças já dormem. Beijos acidentais de boa noite. Caminhadas juntos no jardim. Eles se sentem como um casal, mas ainda não o são oficialmente. Mas a felicidade raramente dura muito sem provações. Naquela noite de inverno, enquanto Clara ajuda Sofia com um projeto sobre a família, o telefone toca. Ricardo atende no escritório, mas sua voz é audível em todo o térreo. Não, Bia, já conversamos sobre isso. O quê? Quando? Não pode ser. Clara ouve o pânico crescente na voz dele. Sofia também para de escrever e a olha com preocupação. O papai está estranho, sussurra a menina. Depois de um momento, Ricardo sai do escritório. Seu rosto está pálido como papel. Clara, preciso conversar com você. A sós. O coração de Clara começa a bater mais rápido. Ela deixa Sofia com os lápis de cor e segue Ricardo até a cozinha. O que aconteceu? Ricardo se senta pesadamente na cadeira e cobre o rosto com as mãos. Minha irmã. Ela apresentou uma denúncia ao juizado da família. Alega que sou incapaz de cuidar das crianças, que por causa do meu relacionamento com você, estou negligenciando minhas obrigações paternas. As palavras atingem Clara como um golpe físico. Mas isso não é verdade. As crianças nunca estiveram tão bem cuidadas. Eu sei disso, você sabe. Mas a Beatriz tem amigos influentes, advogados. Ricardo levanta o olhar cheio de desespero. Clara, ela pode tirar meus filhos de mim. Um silêncio tão denso que podia ser cortado com uma faca paira sobre a cozinha. O que podemos fazer? O advogado diz que a melhor solução seria... Ricardo não consegue terminar a frase. Ele diz que eu deveria me afastar de você. Pelo menos até o caso ser encerrado. Clara sente como se a terra estivesse desmoronando sob seus pés. Por quanto tempo? Não sei. Talvez meses. Talvez anos. Os juizados da família funcionam lentamente. Nesse momento, as crianças entram correndo na cozinha, atraídas pelo silêncio, que é pior do que a briga mais alta. Pai, Clara, o que está acontecendo? Pergunta Miguel. Ricardo e Clara se olham, sem saber como explicar às crianças algo que eles próprios não conseguem entender. A Clara vai embora de novo? Pergunta Lívia com uma vozinha fraca, e seus olhos já se enchem de lágrimas. Não. Sofia segura a mão de Clara. Você prometeu que ficaria. E eu? João se junta. Onde vou morar? Clara se ajoelha para ficar na altura das crianças, mas não consegue emitir uma palavra. Ricardo é quem finalmente fala. Crianças, há pessoas que pensam que nossa família não é de verdade. E elas podem fazer com que a gente tenha que se separar. Mas a gente não quer se separar, grita Miguel. Esta é a nossa família. Eu sei, filho. Mas às vezes os adultos precisam fazer coisas que não querem para proteger as pessoas que amam. Lívia começa a chorar alto. Sofia abraça Clara tão forte como se quisesse se fundir a ela. Os gêmeos ficam em silêncio, de mãos dadas. João olha para a mãe com terror. Mãe, a gente fez algo de errado? Não, meu amor. Vocês não fizeram nada de errado. Os adultos fizeram algo de errado. Naquela noite, a casa volta ao estado de antes da chegada de Clara. As crianças choram, não conseguem dormir, e no ar paira o medo de mais uma perda. Clara está sentada na cama em seu quarto, arrumando as coisas. Cada item que ela coloca na mala é mais um pedaço de seu coração partido. O vestido que usou no primeiro beijo com Ricardo. O livro que lia para Lívia antes de dormir. Os desenhos de Sofia. As partituras que Miguel transcreveu para João. Uma batida na porta interrompe sua arrumação. É Miguel, de pijama com olheiras profundas. Podemos conversar? Clara se senta na cama e bate no lugar ao lado dela. O menino se senta e por um longo tempo ficam em silêncio. Quando a mamãe estava doente, as pessoas também diziam muitas coisas. Ele finalmente diz:
que o papai deveria nos entregar para um orfanato, porque não conseguiria dar conta sozinho. Que seria melhor para nós, mas ele não entregou vocês. Não, ele lutou por nós. Miguel a olha com seus olhos sábios. Por que ele não luta agora? Clara sente as lágrimas sufocarem sua garganta, porque ele tem medo de perder vocês para sempre. Às vezes, para proteger alguém, é preciso deixá-lo ir. E a gente tem o direito de decidir se queremos ser protegidos. A pergunta do menino de 9 anos atinge Clara com a força de um raio. Miguel tem razão. Todos eles merecem ter uma escolha. Na manhã seguinte, Clara se levanta cedo e vai ao escritório de Ricardo. Ela o encontra à mesa, cercado por pilhas de documentos legais. Ricardo, preciso te dizer algo. Clara, por favor, não complique isso mais do que já está. Eu não vou embora. Ela o interrompe firmemente. Não desta vez. Ricardo levanta o olhar surpreso. Você não entende. Posso perder as crianças. E eu posso perder uma família. Nossos filhos podem perder a casa. Isso faz sentido? Clara se senta à frente dele. Vamos lutar. Juntos. Vamos mostrar ao tribunal qual é a nossa família de verdade. É arriscado. O amor sempre é arriscado. Mas algumas coisas valem todo o risco. Ricardo a olha por um longo tempo e, em seguida, sorri pela primeira vez em vários dias. Então, lutamos. Lutamos. 3 semanas antes da audiência judicial, a casa dos Vasconcelos torna-se o centro de uma estranha atividade. O advogado de Ricardo, Dr. Azevedo, prepara a documentação para provar que as crianças estão seguras e felizes. Um psicólogo forense conduz conversas com cada um individualmente. Uma assistente social visita a casa, fazendo anotações sobre tudo, desde o estado dos quartos das crianças até a forma como a família funciona no dia a dia. Clara se sente como se vivesse sob um microscópio. Cada gesto seu, cada palavra pode decidir o futuro desta família. Mas o pior é como as crianças reagem a toda a situação. Miguel retorna ao seu antigo comportamento, se fecha, evita conversas, para de tocar piano. Lívia novamente começa a chorar à noite, chamando mamãe durante o sono, mas não se sabe se ela se refere a Elizabeth ou a Clara. Sofia para de desenhar e os gêmeos se comunicam apenas entre si, como se temessem que cada palavra fosse usada contra eles. Apenas João parece não entender a gravidade da situação, fazendo perguntas inocentes. Por que essa senhora faz tantas perguntas? Ou é verdade que talvez tenhamos que nos mudar? Naquele dia, a assistente social, senhora Antônia, observa Clara ajudando as crianças com as tarefas de casa. Esta é a 3ª visita da mulher, mais velha, com um rosto sério e um bloco de notas que não sai de suas mãos. Senhora, ela se dirige a Clara. A senhora poderia me explicar suas qualificações para cuidar de 5 crianças em idade pré-escolar e escolar? Clara sente suas bochechas queimarem. Ela está sentada à mesa com as crianças, que pararam de escrever e escutam cada palavra. Eu estudo psicologia infantil. Tenho experiência com crianças em luto porque eu mesma passei por isso. E eu amo essas crianças. Amor é um belo sentimento, mas é uma qualificação suficiente? E a senhora Antônia anota algo em seu bloco. Nesse momento, Miguel fala pela primeira vez em semanas. E que qualificações minha tia Beatriz tem para nos tirar do meu pai? A assistente social olha para o menino surpresa com sua franqueza. Não é sua tia que está pedindo a guarda, Miguel. É o tribunal que está verificando se seu pai está proporcionando a vocês os cuidados adequados. Mas é por causa dela que o tribunal está verificando, diz Sofia, sem levantar o olhar do caderno. E ela nem sabe o nome dos nossos brinquedos. A senhora Antônia anota algo rapidamente. E a senhora Mendes conhece os nomes dos brinquedos de vocês? As crianças respondem ao mesmo tempo, atropelando-se. Ela sabe que meu ursinho se chama Beta, porque a mamãe o chamou assim. E que minha boneca se chama Clara Segunda, porque eu a chamei em homenagem a ela. E nossos blocos de montar são a família, em português.
João se junta ao coro. E meu ursinho novo se chama Gui, como o Miguel. A assistente social para de escrever e olha para as crianças, que pela primeira vez, desde sua chegada, parecem espontâneas e felizes. Depois que a senhora Antônia sai, Ricardo chega em casa mais cedo do trabalho. Ele encontra Clara sentada sozinha na cozinha, olhando para uma xícara de chá frio. Como foi? Ipi. Não sei. Clara levanta o olhar para ele. Ricardo, talvez eles tenham razão. Talvez eu não tenha as qualificações para tudo isso. Ricardo se senta ao lado dela, pegando suas mãos. Clara, me escute. Eu vi 20 cuidadoras qualificadas que não conseguiram aguentar meus filhos por uma semana. Você mudou nossas vidas. Você nos devolveu a esperança. Mas e se o tribunal considerar que isso não é suficiente? Antes que Ricardo consiga responder, Miguel entra na cozinha com uma folha de papel na mão. Pai, Clara, eu escrevi algo. Posso ler para vocês? Ambos balançam a cabeça. O menino respira fundo e começa a ler. Meu nome é Miguel Vasconcelos e tenho 9 anos. Quero dizer ao tribunal que a Clara não é nossa cuidadora. Ela é nossa família. Quando a mamãe morreu, pensei que nunca mais seria feliz. Tudo doía e eu não conseguia falar sobre isso. O papai também estava triste, mas fingia que não estava para não nos preocupar. A casa era silenciosa como um túmulo. Depois a Clara veio. Ela não tentou nos consertar, nem nos fazer parar de ficar tristes. Ela simplesmente estava conosco. Quando eu chorava, ela se sentava ao lado. Quando eu estava com raiva, ela não gritava comigo. Dizia que entendia, porque a mãe dela também morreu quando ela era pequena. Agora nossos irmãos riem de novo. Lívia não chora mais todas as noites. Sofia desenha quadros com pessoas sorrindo. Pedro e Paulo novamente constroem coisas em vez de destruí-las. E o papai? O papai é de novo nosso pai, não apenas um homem que se preocupa conosco. João não é meu irmão mais novo só porque a gente diz. Ele realmente é meu irmão. Ele me ensina que dá para ser corajoso mesmo sendo pequeno. E eu o ensino a tocar piano, como a mamãe me ensinava. Se vocês nos tirarem do papai e da Clara, vocês vão destruir nossa família pela segunda vez. E desta vez, não teremos forças para nos reerguer. Quando Miguel termina de ler, um silêncio absoluto paira na cozinha. Clara chora sem tentar esconder as lágrimas. Ricardo se levanta e abraça o filho tão forte como se nunca quisesse soltá-lo. Posso ler isso no tribunal? Pergunta Miguel. Filho, você não pode ser forçado a... Ninguém está me forçando, pai. Eu quero fazer isso. Nós queremos fazer isso. Todos nós. Naquela noite, quando todas as crianças já dormem, Ricardo e Clara sentam na sala perto da lareira. Pela primeira vez em semanas, reina a paz entre eles. Ricardo, sim, independentemente de como o caso judicial terminar, quero que saiba que esses meses com você e as crianças foram os mais bonitos da minha vida. Ricardo pega o rosto dela entre as mãos. Clara, não fale como se já tivéssemos perdido. Miguel tem razão. Somos uma família. E famílias não desistem sem lutar. Lá fora, a neve cai, cobrindo o jardim com um manto branco. Na casa, que antes era cheia de silêncio e luto, agora mora o amor. Incerto do futuro, mas certo de si. O dia da audiência judicial chega como uma tempestade inevitável. Ricardo acorda às 5 da manhã, incapaz de permanecer na cama. Na cozinha, encontra Clara, que já está preparando o café da manhã, embora suas mãos tremam tanto que ela mal consegue segurar a faca para cortar o pão. Não dormiu? Ele pergunta desnecessariamente. Não consegui. Ela responde sem levantar o olhar. E você? Também não. As crianças acordam uma após a outra, sentindo a tensão na casa. Até Lívia está excepcionalmente quieta, como se compreendesse a seriedade do dia. Miguel desce as escadas já vestido com seu melhor terno, o mesmo que usou no funeral da mãe. Estou pronto? Ele pergunta endireitando os ombros. Clara se ajoelha diante dele, ajeitando sua gravata. Você é a criança mais corajosa que conheço. Ela sussurra. Mas lembre-se, não precisa provar nada. Apenas diga a verdade.
Às 9 da manhã, toda a família vai ao tribunal. A avó das crianças, mãe de Elizabeth, que até então permanecera neutra no conflito, espera em frente ao prédio. Helena tem 70 anos, cabelos grisalhos e os olhos gentis da filha. Ricardo, ela diz aproximando-se deles. Vim aqui como testemunha. Vovó! Sofia se joga em seus braços. Mas testemunha de quem? Pergunta Ricardo com cautela. Helena olha para Clara, depois para as crianças reunidas ao redor dela. Testemunha da verdade, ela responde. Elizabeth não me perdoaria se eu permitisse que alguém destruísse o que é melhor para vocês. Beatriz se levanta. Mãe, como você pode? Sente-se, Beatriz, diz Helena com firmeza. Sua filha não mora com você há 2 anos, porque você não soube ser mãe para ela. Você não tem o direito de dizer a Ricardo como ser pai. A sala fica em silêncio. É uma informação que ninguém esperava. Quando chega a vez de Miguel, o menino se levanta de seu lugar com um papel na mão. O juiz o olha com hesitação. Tem certeza de que quer fazer isso, filho? Sim, senhor. Esta é a minha família. Miguel lê sua carta com uma voz que treme apenas no início, mas se torna cada vez mais firme. Quando termina, um silêncio reina na sala. Até Beatriz enxuga os olhos com um lenço. O juiz pede um recesso. Quando retorna após meia hora, seu rosto é impenetrável. Ouvi todas as partes. Vejo diante de mim uma família que passou por uma tragédia e encontrou uma maneira de se recuperar. Vejo crianças que são felizes e seguras. Vejo adultos que conseguem colocar o bem-estar das crianças acima de suas próprias ambições. Ele olha para Beatriz. Senhora Vasconcelos, entendo sua preocupação com os filhos de seu irmão. Mas a preocupação não pode ser uma desculpa para destruir uma família que funciona adequadamente. Em seguida, ele se dirige a Ricardo e Clara. Os senhores precisam entender que o tribunal não abençoa relacionamentos nem julga sentimentos, mas julga o bem-estar das crianças. E essas crianças claramente se sentem seguras e amadas na situação atual. O juiz respira fundo. O pedido de retirada da guarda das crianças é negado. O senhor Vasconcelos permanece o único guardião legal de seus filhos. Caso encerrado. Um murmúrio de alívio percorre a sala. As crianças correm para Ricardo e Clara. João chora de alegria, abraçando Miguel, que pela primeira vez em meses sorri. Beatriz se levanta e sai da sala sem dizer uma palavra. Na porta, Helena a detém. Beatriz, essas crianças são tudo o que me restou de Elizabeth. Não vou permitir que você as machuque. Mãe, eu sei o que você queria. Controle. Mas amor não é controle. Elizabeth sabia disso. É hora de você aprender também. Fora do tribunal, a família se abraça em um círculo. A neve começa a cair novamente, mas desta vez ninguém se importa com o frio. Isso significa que vamos ficar juntos para sempre? Pergunta Lívia. Para sempre, responde Ricardo, olhando para Clara. Se quisermos. Clara sorri em meio às lágrimas. Vamos. 3 meses após a vitória no tribunal, a casa dos Vasconcelos se prepara para um dia especial. Clara conclui seus estudos e defende sua dissertação de mestrado intitulada Famílias Reconstruídas. O amor como fator terapêutico no processo de luto infantil. No júri, sentam-se professores da universidade, mas na primeira fila estão seus verdadeiros especialistas, 5 crianças e um homem orgulhoso. Miguel, agora com 10 anos, segura um buquê de tulipas amarelas. Lívia, agora com 4 anos, que já aprendeu a não chorar, mas a expressar suas emoções com palavras, aperta nas mãos um cartão com mensagens de apoio escritas com lápis de cor. Os gêmeos Pedro e Paulo, de 6 anos e cheios de energia, estão sentados quietos apenas porque prometeram a Clara que não fariam barulho. Sofia, de 8 anos e alma artística, desenhou um diploma para a melhor segunda mãe do mundo. E João, agora com 7 anos, repete baixinho as palavras que quer dizer a mãe após a defesa. Ricardo está sentado na última fila, observando a mulher que ama.
enquanto ela, com graça e paixão, discorre sobre como uma família pode se reconstruir após uma perda. Sua voz é firme, seus argumentos convincentes, mas ele sabe que o verdadeiro poder de suas palavras vem da experiência dos meses passados, convencendo 5 crianças quebradas de que a vida pode ser bonita novamente. Uma família não é apenas laços de sangue, diz Clara, finalizando sua apresentação. É uma escolha, a escolha do amor, do apoio, de estarem juntos nos momentos difíceis. Crianças em luto não precisam ser consertadas. Precisam ser amadas, compreendidas e ter tempo para se curar. Quando o júri sai para deliberar, as crianças cercam Clara. Você foi boa? Pergunta Lívia. Ela foi a melhor, responde Miguel com orgulho na voz. Após meia hora, o júri retorna com o veredito. Magna cum laude. A sala explode em aplausos, mas quem grita mais alto são os filhos dos Vasconcelos. Naquela noite, uma dupla celebração acontece na casa. Clara se torna oficialmente mestra em psicologia, mas a notícia mais importante é outra. Ela conseguiu um emprego no recém-criado Centro de Terapia Familiar, que ajudará famílias após perdas. É o trabalho dos seus sonhos, que permitirá a ela ajudar outras crianças, como ajudou os filhos de Ricardo. Durante o jantar, Ricardo se levanta com uma taça de champanhe na mão. Gostaria de fazer um brinde, ele diz, olhando para os reunidos à mesa. A Clara que nos ensinou que o fim de uma história pode ser o início de outra, ainda mais bonita. A mãe Clara, grita Lívia, levantando seu copo de suco. A professora de piano, acrescenta João. A melhor mãe do mundo depois da nossa primeira mãe, diz Miguel. E suas palavras fazem lágrimas brotarem nos olhos de Clara. Após o jantar, enquanto as crianças brincam na sala, Ricardo convida Clara para um passeio no jardim. A primavera está em pleno vigor. Árvores floridas, os primeiros dias quentes, o cheiro de jasmim no ar. Clara, ele começa, parando no banco onde se beijaram pela primeira vez. Tenho uma pergunta para você. Ele coloca a mão no bolso e tira uma pequena caixa de veludo. O coração de Clara começa a bater mais rápido. Eu sei que nossos começos não foram tradicionais. Nos conhecemos não em um encontro romântico, mas em um momento de crise. Nos apaixonamos não apenas um pelo outro, mas por toda a nossa família. Mas talvez seja exatamente isso que é perfeito. Ele se ajoelha. Clara Mendes, você aceita ser minha esposa e a mãe oficial de nossos filhos? O anel é simples, elegante, com um único diamante. Não muito grande, mas perfeito para uma mulher que aprendeu que o verdadeiro valor não se mede em quilates. Ricardo. Clara sente as lágrimas vindo aos olhos. Sim, claro que sim. Enquanto Ricardo coloca o anel em seu dedo, gritos de alegria vêm da casa. Acontece que as crianças estavam observando toda a cena pela janela. Isso significa que teremos um casamento de verdade? Pergunta Sofia, correndo para fora da casa. Com vestidos para as damas de honra? Acrescenta Lívia. E o João será nosso irmão de verdade, não apenas quase irmão? Pergunta Miguel. E a vovó Helena virá ao casamento? Junta-se Pedro. E terá bolo? Finaliza Paulo. Ricardo e Clara riem, abraçando-se e olhando para as 5 crianças que dançam ao redor deles no jardim. Terá tudo, diz Clara. Vestidos, bolo, vovó Helena. E sim, João será o irmão de vocês para sempre. E quando? Pergunta João. Ricardo olha para Clara interrogativamente. Em junho? Lá ele propõe. No jardim, sob as macieiras floridas? Em junho, Clara concorda. Naquela noite, quando as crianças finalmente adormecem, após longas negociações sobre os detalhes do casamento, Ricardo e Clara sentam na sala perto da lareira. Você pensa na Elizabeth? Pergunta Clara, baixinho. Frequentemente, Ricardo admite. Mas já não com dor, com gratidão, por ela ter me dado ela, por nossos filhos, por ela ter me ensinado a amar tão profundamente que consigo amar de novo. Você acha que ela nos abençoaria? Ricardo beija sua testa.
Tenho certeza, porque nós estamos felizes. E a felicidade dos filhos dela era a única coisa que Elizabeth realmente queria. A família Vasconcelos Mendes está quase completa. Resta apenas um dia, aquele em que oficialmente dirão sim diante de Deus e dos homens. O sol de junho brilha suavemente através das folhas das macieiras no jardim da casa dos Vasconcelos. É um dia ideal para o casamento, quente, mas não abafado, com uma brisa delicada que move as fitas brancas amarradas aos arbustos de rosas. O jardim se transformou em uma capela natural, onde cadeiras brancas foram dispostas entre as flores para os convidados. Clara está em frente ao espelho no quarto de cima, vestida com um vestido simples e creme, não branco, porque ela sente que branco é a cor para as meninas que começam a vida de novo, e ela não está começando de novo. Ela continua uma linda história que começou há 1 ano. Mãe, você é a mais linda do mundo, diz João, correndo para o quarto com seu pequeno terno. Mas não mais linda que a nossa primeira mãe, acrescenta Lívia, que apesar dos 4 anos, entende mais do que parece. Né? Clara se ajoelha para ficar na altura da menina. Não, meu amor. Cada mãe é linda à sua maneira. A primeira mãe de vocês era linda pelo amor que lhes deu. Eu quero ser linda por esse amor que eu continuo em vocês. Nesse momento, Helena, a avó das crianças, entra no quarto com uma pequena bolsa preta na mão. Clara, posso falar com você a sós? João e Lívia saem. E Helena se senta na beirada da cama. Eu te trouxe algo, ela diz abrindo a bolsa. Ela tira de lá um colar de pérolas, o mesmo que Elizabeth usou em seu casamento. Não posso aceitar, Clara sussurra. Claro que pode, Elizabeth gostaria. Helena se aproxima dela por trás e prende o colar. Essas pérolas são para te lembrar que você não está substituindo Elizabeth. Você está continuando o amor dela. No espelho, Clara se vê com as pérolas da mulher falecida e, em vez de se sentir desconfortável, sente como se tivesse recebido uma bênção. Lá embaixo, no jardim, Ricardo está perto de um altar improvisado de flores brancas, conversando com o padre. Ele usa um terno escuro e sapatos polidos, mas o que mais se nota é seu leve nervosismo. Ele ajeita a gravata, verifica o relógio, olha ao redor como se estivesse procurando algo. Miguel se aproxima do pai e ajeita sua gravata. Pai, por que você está nervoso? É a Clara. Você a conhece? Ricardo sorri com as palavras do filho. É por isso que estou nervoso, porque sei o quão especial ela é e quero que este dia seja perfeito para ela. Os convidados começam a tomar seus lugares. Não são muitos. Algumas pessoas da empresa de Ricardo, amigos de Clara da universidade, vizinhos que no último ano observaram a metamorfose desta família. Na primeira fila, senta-se Helena com um buquê de rosas brancas no colo. Beatriz não está presente. Ricardo enviou-lhe um convite, mas não esperava que ela viesse. E ele estava certo. Quando a orquestra, 3 estudantes do conservatório que tocam por um pagamento simbólico, começa a tocar a marcha nupcial, todos se levantam. Primeiro, Sofia, como dama de honra, em um vestido amarelo, jogando pétalas de rosa. Atrás dela, os gêmeos Pedro e Paulo, como pajens com as alianças, muito sérios e concentrados em sua missão. Depois, Lívia, também em um vestido amarelo, carregando um pequeno buquê de margaridas. Por fim, conduzida por João, que orgulhosamente atua como testemunha, Clara caminha. Seu filho a segura pela mão e a leva em direção a Ricardo com a seriedade de um pequeno homem que sabe a importância daquele momento. Quando Clara fica ao lado de Ricardo, ele pega as mãos dela e a olha nos olhos. Está pronta? Ele sussurra. Há 1 ano estou pronta. Ela responde com um sorriso. A cerimônia é simples, mas cheia de emoções. Quando o padre pergunta se Ricardo aceita Clara como sua esposa, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, sua voz é firme. Sim, aceito. E prometo amar não apenas ela, mas todos os nossos filhos, como se fossem meus.
Quando chega a vez de Clara, ela olha primeiro para Ricardo, depois para as 6 crianças que estão ao lado deles. Sim, aceito Ricardo como meu marido e prometo ser mãe de todos os nossos filhos, respeitando a memória daquela que os trouxe ao mundo e continuando o amor que ela me transmitiu. Quando trocam as alianças e o padre diz, podem se beijar, o beijo é delicado, cheio de promessa, mas é interrompido por Lívia, que pergunta em voz alta, e agora podemos chamar a Clara de mamãe? Todos riem e Clara se ajoelha para abraçar a filha. Já podem, já somos uma verdadeira família. A recepção acontece no mesmo jardim. A mesa está posta com pratos simples, mas deliciosos, que Clara preparou com a ajuda das crianças. No centro, um bolo. Não um bolo enorme, profissional, mas um bolo caseiro, assado por Sofia com a ajuda da vovó Helena. No topo do bolo, as figuras representam não um casal clássico, mas toda a família. 7 pequenas figuras de mãos dadas. Quando chega a hora da primeira dança, Ricardo e Clara dançam ao som de La Vie en Rose, uma canção que Elizabeth amava, mas que agora Clara faz soar como a deles. No meio da canção, as crianças se juntam aos pais no improvisado palco de dança. Miguel conduz Sofia, Pedro dança com Lívia e Paulo gira em círculos com João. Não é uma primeira dança clássica, mas é perfeita para esta família. Quando o sol começa a se pôr, os convidados gradualmente se despedem. Helena é a última a sair, ajudando a arrumar e se despedindo de cada um dos netos separadamente. Elizabeth estaria orgulhosa, ela diz a Clara ao se despedir. Você criou algo lindo do que estava quebrado. Quando todos os convidados se vão, a família fica sozinha no jardim cheio de lanternas. As crianças correm entre os arbustos, caçando vagalumes, e Ricardo e Clara sentam no banco, observando seus pequenos. Isso realmente aconteceu? Pergunta Clara, apoiando a cabeça no ombro do marido. Aconteceu. Somos uma família, oficialmente, legalmente, mas acima de tudo nos corações. Às vezes, me parece que tudo isso é um sonho. Não é um sonho, diz Miguel, aproximando-se deles. É melhor que um sonho. É a vida real. O menino se senta entre eles no banco. Mamãe Clara. Ele diz essa palavra pela primeira vez, oficialmente. Sim, meu amor. Você nos contaria um dia como você nos encontrou? Clara ri. Fui eu que encontrei vocês? Pensei que vocês me encontraram. Não, diz João, juntando-se a eles com o resto dos irmãos. Nós todos nos encontramos. Naquela noite, quando todas as crianças finalmente adormecem, depois de longas despedidas, discursos e promessas de que o casamento foi o melhor do mundo, Ricardo e Clara sentam em seu quarto. Agora, oficialmente, o quarto deles. Não pensei há 1 ano que tal felicidade fosse possível, diz Clara, tirando as pérolas de Elizabeth e colocando-as cuidadosamente em uma caixa. Eu também não. Pensei que minha felicidade tinha acabado junto com Elizabeth. Mas acontece que o coração pode ser grande o suficiente para 2 amores. Você pensa nela frequentemente? Todos os dias. Mas já não com dor, com gratidão. Por ela ter me dado ela, por nossos filhos, por ela ter deixado neles tanto amor que sobrou também para você. Clara abraça o marido, ouvindo sua respiração tranquila. Ricardo, sim, você acha que em algum lugar ela está nos olhando e está feliz? Ricardo a beija na testa, tenho certeza. Porque nós estamos felizes. E a felicidade dos filhos dela era a única coisa que Elizabeth realmente queria. Lá fora, Florianópolis dorme tranquilamente. Na casa na Rua das Palmeiras, que há 1 ano era cheia de silêncio e luto, agora mora uma família de 7 pessoas, que prova que o amor pode curar tudo e que os fins podem ser os começos das mais belas histórias. Às vezes, os maiores milagres não vêm do céu. Às vezes, eles vêm na forma de pessoas comuns que têm a coragem de amar apesar do medo, de construir apesar da ruína, de começar de novo apesar da dor. E às vezes, esses milagres se chamam simplesmente família.
Espero sinceramente que a história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que achou. Até o próximo vídeo.